E aí, pessoal, boa noite. Estou aqui em clima de Halloween, né? Oi, Como é que vocês pessoal. estão? Boa noite. Animados para o feriado? Ah, eu não tô no clima de Halloween. Vou colocar também. Vai, coloca. Boa noite. Gente, vou fazer um convite a vocês hoje, né? Nessa sexta-feira, todo mundo aqui compartilhando conhecimento. Quem puder, quem se sentir à vontade, vamos ligar a câmera, né? Porque a gente tá nesse meio remoto, a maioria ninguém se conhece, né? Nunca só se vê assim, Né? na tela do computador. Então, quem se sentir à vontade, confortável, para ligar a câmera, fique aí à vontade. Para não ficar vendo só nossos rostos, né? Vejo vocês também. Mas é isso. Hoje, né, vamos dar continuidade à nossa aula. Eita, Luiz Felipe. Essa desculpa aí, eu já usei tantas vezes. Mas é isso. É sobre isso. Não, tranquilo, gente. Só quem quiser se sentir confortável, né? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de elicitação de requisitos, né? Na aula passada, a gente passou um pouco sobre o processo de elicitação, sobre o início, chegou a ver algumas técnicas já de elicitação. E hoje a gente vai dar continuidade. Eu sei, se o webcam queimou, Lara. Então, né, a aula passada a gente viu as técnicas de pesquisa, e aí hoje a gente vai ver as técnicas de criatividade, centradas em documentação, de observação e de apoio. Começando pelas técnicas de criatividade, né, que tem o objetivo de desenvolver requisitos inovadores e delinear uma visão inicial do sistema e obter fatores de excitação. Então, assim, o objetivo principal desta técnica é principalmente, assim, instigar a mente, o pensamento criativo, para a partir daí surgir, né, ideias ou soluções inovadoras que sirvam para suprir a necessidade dos projetos. Geralmente não são adequadas para estabelecer requisitos detalhados sobre o comportamento do sistema. Como eu falei anteriormente, é algo mais criativo, né? Não pensa tanto assim, tantos detalhes, mas para surgir ideias que posteriormente serão trabalhadas para, quem sabe, não se tornar assim, uma solução concreta para o projeto de vocês, para o sistema. As seguintes técnicas de criatividade são comumente usadas. A gente trouxe 3 para vocês hoje, acho que, né, vocês devem conhecer algumas. É o brainstorm paradox e a mudança de perspectiva. Acho que o brainstorm é bem conhecida, né? Acho que quem já usou o brainstorm aqui? Acho que a maioria, né? E é não muito bom até mesmo para a gente colocar nossas ideias, né, do que está na cabeça mesmo. E é bem interessante aqui no brainstorm que a gente, tipo, não julga, sabe, a ideia do outro. Então, quanto mais alto você pensa, melhor, sabe? Porque por mais que aquilo não seja uma realidade, talvez, tipo, sei lá, enfim, mas você pode utilizar um pouco daquela ideia, sabe? Então, assim, você vai começando a ter qualidade naquilo que você está propondo. Então, é bem interessante. Eita, confundi. Acho que nunca utilizei brainstorm. Você confundiu com o quê? Como diria o Oswaldo, todo mundo já nasce sabendo fazer o brainstorm, né? Justo. É bem utilizado, não é utilizado assim, só para projetos de software, utilizado para diversos projetos. Sim. É uma técnica para geração de ideias, como a Gabi falou, né? Tem essa ideia de chuvas de ideias, onde toda ideia é válida. Então, assim, as principais partes ali do projeto, né, que estão envolvidas, elas podem dar diversas ideias, e aí todas as ideias são válidas. Nenhuma ideia é criticada. Tipo, estou ali... por exemplo, né? Às vezes a gente vai dar uma ideia e tem um receio de dar a ideia. Não precisa ter receio, porque essa técnica é justamente para isso, para a gente jogar ideias, vai jogando, e depois trabalhar em cima dessas ideias, né? Então, como está dizendo aí no slide, em muitas situações, após um estudo etnográfico, partindo para um brainstorm com os interessados, o analista consegue obter excelentes resultados. Exatamente, porque você está ali, né, jogando várias ideias, as pessoas envolvidas estão jogando várias ideias,
E a partir dessas ideias jogadas, quem sabe não surge a solução para o seu projeto, né? E aí o brainstorm ele tem algumas etapas, né? Começa com a seleção dos participantes, que geralmente são as pessoas assim, que estão mais envolvidas, ligadas, partes interessadas. Você explicar a técnica e as regras a serem seguidas e produzir uma boa quantidade de ideias. Aí, outro ponto importante, né? O número de ideias geradas deve ser grande. Então, assim, como geralmente esse brainstorm é feito com um número X de pessoas, não são poucas pessoas, então o que espera-se é que essas ideias, né, surjam muitas ideias. E aí os participantes, eles são encorajados a combinar ou enriquecer as ideias de outros, tipo, a Gabi joga uma ideia. Então, assim, quando eu vejo a ideia da Gabi, possa ser que a partir da ideia dela eu tenha, tipo assim, surja outra ideia na minha mente, entendeu? E um participante registra todas as ideias em uma lousa branca ou papel, isso é muito importante, porque não são ideias que são só jogadas, e só faladas e pronto. Não, são ideias que são registradas, né? Até mesmo porque a gente sabe que se não registrar, acaba se perdendo. Analisar as ideias é a fase final do brainstorm. Nessa fase é realizada uma revisão de ideias, como a gente falou anteriormente, né? Você vai lá nessa técnica, você vai, várias pessoas jogam várias ideias, sem críticas, sem nenhuma avaliação, mas no final, aí essas ideias vão ser lidas, vão ser analisadas, e aí vão ser filtradas, né, as ideias. Como aquelas consideradas valiosas são mantidas e classificadas em ordem de prioridade. Depois dessa análise, quando essa análise for terminada, algumas ideias vão ficar e algumas, né, vão acabar saindo. As ideias, elas são coletadas durante certo período de tempo em grupo de 5 a 10 pessoas. Isso não é uma ordem, né? Pode variar de projeto para projeto, ou de acordo assim, com a perspectiva de analista para analista. Então, assim, não é considerado uma regra. E os participantes, eles usam ideias um dos outros para desenvolver novas ideias ou modificar ideias existentes. Foi como eu falei anteriormente, né? Às vezes, a partir de uma ideia jogada por uma pessoa do grupo, você pode ter outra ideia em cima dessa ideia, né? Ideia. Mas é isso. Depois, as ideias coletadas são submetidas a uma análise rigorosa. E aí, vamos ver as vantagens de usar o brainstorm, né? É uma técnica eficaz quando envolve um grande número de pessoas que expandem ideias de forma colaborativa. Então, assim, quando você tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto, é uma técnica boa de ser utilizada, até mesmo porque, assim, né? A gente sabe que é aquele ditado, né? Às vezes, duas mentes pensando, pensa melhor que uma. Imagine várias mentes pensando, né? E é ineficaz quando a dinâmica é confusa. Exatamente, porque às vezes quando você, tipo assim, tem um projeto que você tem muitas dúvidas, não tem ali um conhecimento maior, acaba que surge muita ideia, assim, que não tem nada a ver com o escopo do projeto em si, né? Com o que o seu cliente quer. E aí a gente entra no Brainstorm Paradox. Alguém já tinha ouvido falar sobre o Brainstorm Paradox? Não sei o que é. A Wesley, não. Olha aí. Massa. Então, vamos ver o que é, né? É a modificação do brainstorm tradicional, né? O nome já diz, brainstorm paradox. E aí as ideias são coletadas, né? Tipo, os eventos que não devem ocorrer. No brainstorm tradicional, a gente joga várias ideias que você acha que, né, pode acontecer no projeto, pode ser solução. E o brainstorm paradox são ideias de eventos que não se devem ocorrer naquele projeto. Depois, esse grupo desenvolve medidas para evitar que os eventos venham a ocorrer. Então, é tipo uma questão de você já pensa, assim, coisas que podem acontecer dentro do seu projeto e você já vai pensando na solução ou na prevenção daquele, por exemplo, de erros, tipo assim, de erros no desenvolvimento ou de erros de estimativa. Então, já é uma questão mais de prevenir, de solucionar situações, eventos, problemas que venham a ocorrer. A vantagem, né, de usar essa técnica
os riscos, eles podem ser identificados antecipadamente. Então, assim, né, quando você já pensa, por exemplo, você já pensa mais na frente, você já pensa no que pode dar errado e no que pode solucionar, você já tem essa visão, né, que, isso aqui pode dar errado. Então, você já consegue prevenir isso antecipadamente. E é uma técnica eficaz quando envolve um grande número de pessoas que expandem ideias de forma colaborativa. Então, aqui a gente já pode perceber na técnica brainstorm, tanto no tradicional como no paradoxo, que se fosse um número pequeno de pessoas, talvez essa técnica não seja tão eficaz quanto usar outras técnicas que a gente, tanto técnicas que a gente viu na aula passada, quanto técnicas que a gente vai ver nessa aula, né? E é ineficaz quando a dinâmica é confusa, como eu já expliquei anteriormente. Então, desvantagem dos dois é isso, quando você não tem um escopo muito bem definido, né? Por exemplo, se eu não tenho um escopo muito bem definido do meu projeto, como é que eu vou pensar no que pode dar errado? E aí a gente tem um exercício surpresa. Uma loja de livros entrou em contato com nossa empresa para desenvolver um novo site para o estabelecimento. Segundo o gerente, o site atual apenas consulta se um determinado livro está disponível para venda. Fazemos um brainstorm com toda a equipe. Quais ideias podemos sugerir para o novo site? E aí, gente, quais ideias? Coloquei esse exercício está bem facinho hoje. Consultar a editora. Que mais? Separar livros por categorias. Que mais? Cadastrar livro, consultar livro. Que massa, legal. O que mais, meu povo? Vamos falar. Amei que o Leão já entrou aí no clima do Halloween, viu? Ele já entra e assina o clima. Adorei. Valeu, Leão. Montar boxes. Vai, vamos, gente. Pode surgir mais. Cadê a Lara? Bora, Lara. Lauana. Filtrar livros baseados no gênero, alugar livro. Emitir multa. Massa. Empréstimo de livros. Sugerir livros autores semelhantes. Muito massa, pessoal. Mais alguém? Mais alguma ideia? Não, então vamos para a próxima, né? Mas podem colocar as ideias no chat. Reservar livros. Valeu, Ana Lara. Valeu. Outra técnica que a gente vai ver hoje é a técnica de mudança de perspectiva. Né? O objetivo dessa técnica é adotar diferentes pontos de vista extremos. E aí essa técnica, ela usa um método dos 6 chapéus de pensamento. Alguém já tinha ouvido falar nesse método dos 6 chapéus de pensamento? Eu também nunca tinha visto falar, sabe? Antes da aula. Também. Mas é bem interessante, ó. Como é que funciona? Cada chapéu representa uma perspectiva particular adotada por cada participante. Entendeu? Então, cada chapéu é uma visão de uma pessoa, né? As soluções resultantes abordam o problema de diferentes pontos de vista. Mesmo as partes interessadas muito convencidas de sua própria opinião são persuadidas a adotar um ponto de vista diferente. Não pode ser adotada se requisitos exigem um nível de detalhamento muito preciso, já que torna a técnica cansativa. Então, assim, o objetivo geral dessa técnica é com que cada pessoa apresente uma visão ali, tanto da solução ou do projeto. É interessante, porque a gente sabe que cada um tem uma visão de alguma coisa, né? Tem o projeto, então cada um tem a sua própria visão. E aí, tipo assim, cada um vai tentar persuadir com a sua visão, né? Os outros. Então, é muito interessante, porque às vezes pode surgir, por exemplo, a Gabi pode dizer uma visão que eu nem tinha pensado para aquele projeto.
tem uma visão diferente. O Thiago pode apresentar uma visão que eu e a Gabi não poderíamos ter pensado. E aí você abrange, né? Abrange seu projeto e abrange o pensamento. É bem legal quando a gente, tipo assim, coloca outras visões de problemáticas do projeto. Isso faz com que, como você disse, a gente abre um leque de opções e começa a se alinhar em relação a isso, sabe? Então, é bem interessante justamente para a gente criar um software muito bom. Achei dinâmico, mas a equipe precisa ter maturidade, sim. Sim, porque precisa literalmente ter uma maturidade, porque você tem que já ter uma visão muito analítica dentro da empresa, dentro do... assim mesmo, do sistema, né? Por exemplo, eu não posso chegar, tipo, eu acho que a gente pode seguir por essa linha se eu não tenho uma maturidade ali. Então, a gente poderia ter algumas experiênciazinhas para a gente ser mais preciso e assertivo, né? Diante das nossas soluções. Bem lembrado aí. Quer falar mais alguma coisa, Marina? Olha eu falando com o microfone ligado. Não. Continuando, né, gente? Pontos de vista diferentes devem ser considerados. Então, como até a Andresa falou aí, né? A gente precisa de uma maturidade, mas eu acho que é uma maturidade que você, como profissional, deve ter. Porque, tipo assim, aceitar pontos de vista é uma coisa que não é do mercado, não é da academia, é assim da vida, né? Então, assim, pontos de vista diferentes do seu, na dinâmica dos 6 chapéus, eles não devem ser, tipo, criticados ou desacreditados, eles devem ser considerados. Pessoas veem problemas de modo diferente, foi como a gente falou, cada um tem uma visão. E aí essas perspectivas, elas não são inteiramente independentes, podem apresentar algumas duplicidades ou requisitos comuns. Então, por exemplo, uma coisa que eu pensei, a Gabi também pode ter pensado, assim, mesmo que não seja totalmente igual, mas alguns pontos. E os diferentes pontos de vista, eles são utilizados para estruturar e organizar o processo de levantamento e os próprios requisitos, né? Então, assim, essas visões diferentes, elas vão auxiliar tanto o analista quanto o time para organizar mais ou menos o escopo, esse processo de levantamento de requisitos, e reconhecer a existência de várias perspectivas e oferecer um framework para descobrir conflitos nos requisitos propostos por diferentes stakeholders. Né, o que a gente falou, que cada pessoa tem um pensamento, e até leva aquela consideração que a gente falou na aula passada, que acaba, né, na licitação de requisitos, querendo ou não, acaba que os stakeholders acabam apresentando alguns requisitos conflitantes. Então, essa técnica também é bom para você descobrir quais requisitos são esses. Essa dinâmica envolve os pontos de vista de todos os stakeholders ou só da equipe de desenvolvimento? Você está falando... Pode falar, Gabi. Eu falo vocês. Eu te complemento. Eu, assim, particularmente, quando eu fui estudar a técnica, eu vi mais em questão da equipe de desenvolvimento, pensar em soluções, assim, para apresentar a perspectiva daquele problema. Eu vi mais em questão da equipe de desenvolvimento, mas eu já vi alguns relatos de técnicas usadas com stakeholder. Então, acho que não é uma coisa limitada só para a equipe de desenvolvimento ou só para stakeholder. Até mesmo porque, assim, né, vão se complementando os stakeholders e a equipe de desenvolvimento. Que um software, um projeto, ele não se faz só com o stakeholder, nem com só a equipe de desenvolvimento. Pode falar, Gabi. Não sei se vocês já viram de outra forma. Apresentar aí diferentes perspectivas. Não, eu só ia falar que uma coisa liga a outra, né? Então, não necessariamente os stakeholders têm que estar dentro dessa dinâmica. Ou pode ser que eles façam internamente, ou algo assim do tipo, né? Mas eu também nunca vi stakeholders juntamente com a equipe de desenvolvimento para solucionar alguma coisa, né? Sempre os analistas e as equipes chegam já com a solução pronta para isso. E aí, agora a gente já entra na parte de técnicas centradas em documentação. Valeu, Ana Lara. Entrou aí no clima do Halloween. O Leão já está aí em Cancún, no Caribe, algum canto assim bem praiano.
É sobre isso? Então, gente, as técnicas baseadas em documentos, né? É verdade, lá ele já sextou. Reutilizam soluções e experiências feitas com sistemas existentes. Aí, quando um sistema legado é substituído, essa técnica garante que toda a funcionalidade do sistema legado possa ser identificado, devido a esse fato de você já ter, né, coisas documentadas anteriormente. As técnicas centradas em documentos devem ser combinadas com outras técnicas de licitação, exatamente, para você fazer a licitação de requisitos, né? Geralmente, os analistas não usam só técnicas baseadas em documento, é como se essa técnica fosse assim, mais um suporte, mas tem que ser combinada assim, com outra técnica para você levantar mais precisamente esses requisitos. E para que a validade dos requisitos licitados possa ser determinada e os novos requisitos para o sistema possam ser identificados. Aí a gente tem alguns tipos, né? Tem a análise de documentos, a leitura baseada em perspectivas e o reuso. A análise de documentos, né? Os documentos com formatos pré-determinados, como relatórios e formulários, eles trazem informações muito úteis ao analista de requisitos ou analista de sistemas. Relatório de desempenho pode mostrar metas, distância em relação à meta e tendência atual. Registros em formulários impressos provêm atualizações periódicas do que está ocorrendo no negócio. Basicamente, quando a gente tem assim, alguns sistemas que já são documentados, ou sistemas legados, a partir desses documentos, né, que já estão lá com algumas informações dos sistemas, a gente pode coletar a partir deles, tanto coletar requisitos já existentes, quanto pensar em novos requisitos. Eu, particularmente, nos projetos que eu estou, como são projetos assim, novos, eles não têm assim, uma documentação que eu poderia me basear para elicitar os requisitos. Não sei se a Lara, o Leon, os meninos da empresa Gabi já utilizaram a técnica, mas eu, particularmente, não usei. Técnica a partir de uma documentação? Não, eu só utilizo de licitação mesmo, a entrevista e, posteriormente, quando a gente já tem os requisitos muito bem definidos, a gente começa a documentar ele como história do usuário, etc, até mesmo para o cliente validar, mas a partir de uma documentação, não. Lara, Leon, vocês já utilizaram essa técnica? Pois eu também. O Leon já utilizou. Quer falar, Leon, um pouco sobre sua experiência? Sério, eu tenho curiosidade, como foi? Eu também, porque assim, os projetos que até agora eu me envolvi são muito novos, aí eles não têm assim, nenhum tipo de documentação que eu, né, poderia me basear para a licitação. É tipo formulário? Não, documentação mesmo. A gente trabalhou num sistema que a gente deveria migrar, né, de um sistema antigo para um novo, e o projeto era justamente para se basear nos documentos que foram feitos antes, né? Foi um pouco difícil, assim, porque o jeito que o pessoal escreveu em 2002 era um pouco mais difícil a gente compreender, né? Eles não documentavam da melhor forma possível, mas, assim, é agradecer que tinha uma documentação, né? Porque a maioria dos projetos que jogam para a gente não tem uma documentação tão extensa, e nesse pelo menos tinha, então eu estava tranquilo, né? Dos males o menor. Tinha essa base, mas era uma refatoração e uma melhoria do sistema, certo? Adicionando algumas coisas, mas aí a gente tinha essa base para começar. Eles não estavam no escuro totalmente, né? Isso. Legal. Até para meio que nos nortear de quais informações seriam importantes para levantar com os clientes. Massa. E essa conseguir entender assim quanto deve ter sido complexo você pegar um sistema anterior, uma documentação antiga e tentar transformar para uma nova. E assim, né, nem tudo está 100% documentado, principalmente a questão de regra de negócio, então acaba que o negócio Pois é bem complicado, mas porque é muito boca-a-boca, né, também. Não, mas isso daí é o normal, né, vamos dizer assim. Né? Muda isso, muda aquilo e pronto. Aí esquece o documento e fica nisso. Matheus, você...
Marina, você já quer falar? Aham. Você quer falar mais? Né? Posso falar? Estava tentando me desmutar aqui. Sim, gente, a gente entra em outra técnica, né, que é a leitura baseada em perspectiva, que ela é aplicada quando os documentos precisam ser lidos com as perspectivas em mente. Leão e Lara, quando vocês utilizaram a técnica passada? Quando vocês utilizaram a técnica passada, vocês tinham que ler esse documento com uma perspectiva específica? Ou não? Vocês leram para abstrair, para ver mesmo como era o sistema? Para entender como era que funcionava o sistema, o que tinha, entender as regras de negócio também, quais seriam as principais restrições, e também justamente, né, para entender como o sistema ele iria funcionar, e dessa forma, como eu falei anteriormente, conseguir nos nortear sobre a entrevista com o cliente, certo? A gente já conseguia ter uma base e chegar com algumas perguntas, outras iam surgindo no meio, durante a entrevista, então era meio que a base para começar a licitação. Porque como é um cenário totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado, então é interessante que a gente não fosse de mãos vazias, né, para a entrevista. Então a gente já chegava lá com pelo menos alguma ideia, ou pelo menos os conceitos principais do que abordava. Pelo menos a gente já tinha uma fonte de assunto na entrevista, que era justamente perguntar o que era, né? Porque pelo menos para mim é mais interessante ir para os conceitos principais. Então, quando a gente já tinha isso definido, né, de conceitos principais, a gente conseguia fluir melhor a conversa com o cliente. Isso, do que chegar lá totalmente às cegas, né, no escuro, sem saber nem do que se trata realmente, do que se trata o sistema, de como é que iria se dar, quais seriam o foco dele. Então, isso foi algo bem importante. Massa, muito massa, gente. Fui pegar água. Sim, é muito legal, né, a gente... Não, fui beber água. Por isso que eu botei, volto já. Volto já. Aí, sim, muito legal a gente ouvir essas experiências, né, do mercado de trabalho. Sim, gente, essa técnica, né, ela é mais utilizada quando você quer ver o sistema em uma diferente perspectiva, assim, específica. Por exemplo, do implementador, do testador, ou até mesmo do analista. Então, assim, aspectos contidos no documento, mas que não pertencem à perspectiva atual, são ignorados. Então, se eu, como testador ou como dev, estou lendo lá o documento e vejo uma perspectiva que não me interessa, por exemplo, uma perspectiva de business. E aí, então, essa perspectiva, mais ou menos, ela é deixada um pouco de lado, porque não é uma coisa que está tão, assim, me interessando naquele momento. E aí, essa técnica, ela permite uma análise estritamente focada em parte específica da documentação existente, como eu falei anteriormente. Se é uma coisa, assim, que foge um pouco do foco de você que está lendo ali, né, o documento, então ela é deixada um pouco de lado, você não foca tanto. E aspectos detalhados relacionados à tecnologia ou relacionados à implementação, eles podem ser repassados dos aspectos operacionais essenciais que são relevantes para o sistema sucessor. Então, assim, alguns aspectos detectados nesses documentos, eles podem ser repassados. Leão e Lara, vocês repassaram alguns aspectos que tinham nesse documento ou não? Como assim? Tipo, algumas coisas que estavam no documento que vocês leram, que vocês levaram para o sistema atual, o sistema que vocês estavam melhorando. Sim. Algumas coisas nós apenas atualizamos, certo? Melhoramos, como o Leão falou, a escrita não era tão detalhada, então a gente trabalhou nesse processo de melhorar algumas coisas, e muitas coisas foram novas, então, mas nós conseguimos utilizar alguns conceitos, algumas regras que iriam permanecer. Alguns ficaram até da mesma forma, outras foram melhoradas. Massa. Pode passar, Matheus.
E aí a gente vai para uma técnica, né, que é também conhecida, que é a técnica do reuso, reutilização. Os requisitos levantados anteriormente, que seguem um padrão de qualidade, eles podem ser reutilizados, requisitos completos, consistentes, então, assim, que foram documentados em um sistema, eles podem ser levados para um sistema que, né, um sistema de melhoria que você está desenvolvendo, então, assim, você pode, né, considerar algum daqueles requisitos. Para isso, são armazenados em um banco de dados e disponibilizados no nível exigido de detalhamento. Como a Lara até falou, não sei se foi mais em questão de requisitos, que vocês puderam levar alguns requisitos que já tinham desse sistema, e aí só detalharam mais, né, como não estavam muito bem detalhados. Aconteceu isso, Lara, de vocês ou não? Foi mais ao nível da gente ter que traduzir o documento de requisitos, vamos dizer assim, para histórias de usuário, né? Então, a gente tinha uma documentação lá de requisitos, né? A gente também tinha o sistema que eles utilizavam, que eles disponibilizaram para a gente, e foi mais disso, né? Traduzir aquela documentação, porque eles só tinham requisitos funcionais e não funcionais. Então, a gente meio que teve que trazer para a história de usuário, em vez de continuar com os requisitos funcionais, né? Mas eles não, vamos dizer assim, não mudaram, né? As funcionalidades basicamente eram as mesmas. A gente só teve que fazer uma remodelagem, tanto de design quanto de fluxo, né? De algumas coisas. Mas basicamente era o mesmo, né? Só foi documentado de maneira diferente. Massa, show, Leon. E por meio da reutilização, né, os custos com procedimento de licitação, eles podem ser significativamente reduzidos, como você já pode coletar alguns requisitos por meio desses documentos, né, você acaba economizando um pouco nesses processos de licitação. Pode passar, Matheus. E aí, agora a gente vai para as técnicas de observação. As técnicas de observação, gente, elas são utilizadas quando os stakeholders eles não têm muito tempo disponível, não conseguem expressar seu conhecimento. É muito comum, assim, que os stakeholders, eles realmente não tenham muito tempo, tanto para a parte de acompanhar o projeto, como para a parte a parte fundamental, né, que é a licitação. E aí consiste em observar os stakeholders enquanto trabalham. Eu acho que, assim, quem tem essa oportunidade de usar essa técnica deve ser muito legal. Não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de usar essa técnica. O pessoal aqui que está aqui na aula, alguém já utilizou? Já teve a oportunidade de, num ambiente O Leon já utilizou tudo? Ai, Leon, pois conta aí como foi sua experiência. Eu nunca utilizei essa também. Rapaz, no meu primeiro estágio, o pessoal lá não tinha muito tempo para falar comigo, não, sabe? Aí eu tive que ficar sem. Tipo, eu pegava uma cadeira e ficava lá sentado o tempo do estágio todo, só anotando as coisas que o pessoal lá do operacional fazia. É basicamente isso, não tem muito mistério, não. E como eles não tinham tempo, né? Tipo, a empresa. Lá o cenário era 24/7, né? Eles trabalhavam toda hora, todo instante. Então, não tinha tempo muito para eles pararem para falar comigo. Então, foi basicamente isso. Tá aí, gente, o Leão já descreveu toda a técnica, né? Como a gente pode ver que é exatamente isso. Observar os stakeholders enquanto eles trabalham, documentar todos os passos, e a partir daí você vai listando o processo do sistema, vai coletando alguns requisitos, né, que você observa. E aí a gente tem dois tipos, né? Tem a observação de campo, a etnografia e a aprendizagem. Pode passar, Matheus. A etnografia, né, ela é acompanhada do usuário, observa-se e documenta os processos e procedimentos operacionais, e a partir daí os requisitos eles são formulados. Ele pode ter o apoio de gravação de áudio e vídeo, né, contanto que as pessoas autorizem, entrem em consenso, que pode. É útil para procedimentos operacionais difíceis de se expressar verbalmente e também, né, quando as pessoas não têm muito tempo para falar com você, analista, para o processo de licitação. E só é possível se procedimentos são fisicamente visíveis. Foi exatamente essa técnica que tu usou, né, Leon? Isso aí. Tá confirmando com a cabeça.
Pode passar. E aí a gente tem a aprendizagem, né, que é um engenheiro na lista de requisitos. Ele precisa ativamente aprender ou realizar os procedimentos dos stakeholders como se fosse um aprendiz de treinamento. Né? Então, assim, como é que ele vai tentar coletar esses requisitos? Teoricamente, ele vai fazer o processo que o time lá que vai usar o sistema faz. O objetivo é questionar procedimentos operacionais pouco claros e complexos para adquirir experiência no domínio. Exatamente para isso, para você ir conhecendo o projeto e, a partir daí, definindo um escopo mais claro, mais coeso, mais objetivo, e vivenciam os requisitos que os stakeholders consideram óbvios e, por isso, não conseguem explicar. É importante essa técnica exatamente por isso, gente, porque tem umas coisas que eles... os clientes, stakeholders, eles têm umas coisas que eles acham tão óbvias que no processo de licitação eles acabam não dizendo. Porque eles deixam meio que explícito, como se você, analista, conseguisse identificar. Só que você, analista, não está ali, né, no dia a dia, não conhece o processo daquela empresa, daquele sistema, então são coisas que não devem ser explícitas. Mas através dessa técnica, você acaba percebendo, né? Pode passar. E aí a gente vai para as últimas técnicas, que são as técnicas de apoio. Servem como um complemento às técnicas de licitação. Então, como falado, né, anteriormente, geralmente você usa essa técnica combinando com outra técnica de licitação. Tentam equilibrar as fraquezas e armadilhas da técnica de licitação escolhida. Exatamente. Às vezes, a gente, por exemplo, você vai licitar, né, fazer licitação de requisitos com stakeholder, vou fazer uma entrevista ou um questionário, e às vezes acaba numa entrevista, no questionário ou em outra técnica, acaba passando algumas coisas que não, né, que deveriam ser perguntadas. E aí, com essas técnicas de apoio, é possível você coletar aquelas coisas que passaram em outras técnicas, né? Como na entrevista. Aí tem vários tipos. Tem mapas mentais, workshop, gravação de áudio e vídeo, modelar sequências de ações e protótipos. A primeira que a gente tem é os mapas mentais. Alguém já utilizou mapas mentais? Sem ser mesmo como técnica de licitação, mas já utilizou o mapa mental. Em alguma disciplina, projeto da faculdade? Estudar, né, também. A gente utiliza muito o mapa mental. Verdade. Olha, massa. Eu usei quando estava jogando pro Enem. Massa. Pronto, agora a gente vai ver mais ou menos o mapa mental levado para a parte de licitação. É uma representação gráfica dos relacionamentos entre requisitos e suas dependências. Então, assim, é uma forma de você visualizar melhor, né, as dependências dos requisitos, porque a gente sabe que quando faz a documentação de requisitos, está lá, né? Mas a documentação é tão extensa, muitas documentações são tão extensas, que às vezes quando é para você, eu tenho que ver a dependência aqui desses requisitos, ou interdependência dos requisitos. E aí você tem que procurar, aqui ler, e no mapa mental, não, tá ali bem mais explícito, então a sua forma de visualizar é bem melhor. E aí a técnica de apoio para brainstorm e brainstorm paradoxo também, né? Porque aí você coloca, por exemplo, como é que tá na figura. Você coloca o projeto principal, e aí vai só colocando as ideias. E aí fica melhor, a forma melhor de visualizar essas ideias para depois fazer a análise. E aí a gente tem os workshops. Pode passar, Matheus. Que é uma reunião conjunta com os stakeholders, onde se elabora os objetivos do sistema. Por exemplo, as interfaces dos sistemas podem ser definidas em um workshop. Alguém já utilizou o workshop? Para a técnica de licitação, Leão, Lara, eu nunca utilizei particularmente. Mas eu acredito que seja uma técnica bem interessante, né? Porque você está ali em constante validação com o cliente. Mas aí, se o seu cliente não tem tempo nem para a fase de, tipo assim,
para uma entrevista, para uma licitação, por exemplo, de licitação, imagine para estar ali no workshop. Pode passar, Matheus. É uma técnica de licitação em grupo usada em uma reunião estruturada, né? Devem fazer parte desse grupo, né? Desse workshop, uma equipe de analistas e uma seleção dos stakeholders que melhor representam a organização e o contexto em que o sistema será usado. Há um facilitador neutro que conduz o workshop e promove a discussão, e uma técnica utilizada em workshop é o brainstorm. Então, é mais para isso, né? Para você coletar ideias sobre o sistema. E aí, os resultados são os documentos que refletem os requisitos e decisões tomadas sobre o sistema a ser desenvolvido. É uma técnica muito boa por causa que você está ali em constante contato com o seu stakeholder, né? Com o stakeholder. Então, você pode estar diretamente validando algumas decisões, tirando dúvidas. Por exemplo, você pega essas ideias que você teve no... Só pode botar aí, Matheus. Você tem as ideias que você teve no brainstorm, essas ideias foram analisadas, e aí você vai usar ela no workshop, né, nessa reunião. E aí você pode estar mostrando para o stakeholder essas ideias, e aí, a partir daí eles vão dizendo, né, mais ou menos se é a linha que o projeto deve seguir ou não. E aí a gente chega na técnica de apoio, gravação de áudio e vídeo, usados quando o sistema é crítico, usados durante observações de campo, podem ajudar a capturar processos de alta velocidade. Desvantagem, muitas vezes, stakeholders têm a impressão de estarem sendo vigiados e supervisionados, né? Principalmente a gente que não tem, assim, muito costume de estar com pessoas gravando, filmando, e a consequência fornecem declarações imparciais, ou então se recusam a cooperar. Quando você vai fazer a técnica de gravação de áudio e de vídeo, é preciso assim, entrar em consenso, né, com esses stakeholders, para que eles possam colaborar. Porque se eles não colaborarem, né, não tem como essa técnica acontecer. Já utilizei para identificar quais ferramentas de GC serviriam para as empresas. A técnica de workshop, Jás? Pois é, massa. E aí a gente chega no modelar sequências de ações, né? O modelo de caso de uso documenta a visão externa do sistema. O modelo de caso de uso, particularmente, eu acho muito, muito interessante, porque ele é muito visual. Ele é muito visual em questão das funcionalidades e das pessoas que estão ali diretamente ligadas com o sistema e que vão, né, fazer determinada funcionalidade. Então, assim, cada caso de uso é uma funcionalidade que deve ser suportada pelo sistema. Vocês já utilizaram, gente, caso de uso? Claro, nunca utilizei o caso de uso. Leon, sempre sim. Leon já utilizou tudo. Diz aí, Leon, tua experiência com caso de uso. Eu também utilizei na faculdade. Foi só uma vez. Massa. Mas como foi, Leon? Foi bom. Massa. Pode passar, Matheus. E aí, né, a gente chega na técnica de apoio, protótipo para ilustrar. A Gabi não tá, eu queria que ela falasse, porque ela usa muito protótipo. Vocês usam Lara e Leon? E mais alguém, gente? Quando eu pergunto só para eles dois, é porque eles estão participando, né, mas... Alguém mais utilizou? Pode abrir o microfone, dizer sua experiência, se gostou ou não gostou da técnica. Já. Fala aí, Luiz Felipe, como foi sua experiência com a técnica? Com o protótipo? No curso passado, muita gente usou, né, o protótipo. Exatamente. Muita gente. Acho que a maioria já utilizou, né, protótipo. Vamos, gente, pode ligar o microfone, digitar no chat como foi a experiência de vocês. Fala aí, Luiz Felipe.
Olha quem está querendo participar. Melissa é a própria princesa do Learn Lab, gente. Que linda. Dá vontade de morder o tempo todo. Desde jovem já tá aprendendo já, né? É a nossa bebê digital. Ela tá doida pra falar mesmo, viu? O Luiz Felipe, na primeira vez. É linda, Leon, ela mesmo. Na primeira vez eu achei difícil. Ela vai dormir, hein? Já sei mesmo. Mas depois do curso facilitou muito minha vida. Qual curso, Luiz Felipe? Olha aí. Printa, Matheus. Vou printar agora. Figma e Miro. O Miro é muito bom, né, Joyce? O Miro, assim, particularmente, eu pensei que o Miro era assim, bem, bem simples, para pouca coisa, mas o Miro é muito bom. É muito bom para você fazer funcionalidade. Para você desenhar telas também. É, muito bom. Dá para ligar com as setinhas e tal. Eu já o Figma. Gostei. Só que eu tenho um coração bandido, sabe, pelo Figma. Às vezes aí eu dou uma paquerada com Adobe e tal. O Adobe sempre. Perdi já, assim, a internet caiu. O Miro, né, Joyce? O Miro é muito complexo. Eu pensei que ele era bem mais simples. Axure. Não uso esse. Não. Pois é, às vezes eu quero ser enxerida assim, né? Aí eu baixo o Adobe e começo a brincar. Mas ele é bem parecido com o Figma também. Algumas funcionalidades bem parecidas. XD. Do XD mesmo. Gabi, deixa pra você falar aí sobre os protótipos, porque você utiliza muito, né? Sim. Os protótipos é muito bom. O Figma apoia muito ainda. O Figma rainha. Eu também apoio muito pro Figma. Mas os protótipos, eles me ajudam muito, muito nessa questão de validação dos requisitos, né? Como eu até mencionei nas aulas anteriores, que vocês até perguntaram como é que faz para, tipo assim, saber se a gente está falando na mesma língua dos stakeholders ou dos clientes. E eu falo, cara, vamos desenhar. E dentro desses desenhos, a gente, desde, tipo, caixinhas e bolinhas, vai evoluindo para um protótipo de baixa, do protótipo de baixa vai evoluindo para o de média, até o de alta, e assim a gente consegue concretizar a validação dos requisitos de acordo com o que a gente, no caso, que o usuário quer, né? O que o cliente quer. Então, eu costumo, dentro do meu processo, sempre começar entrevista, protótipo de baixa, validação e a estrutura de decomposição do produto. Então, eu sempre utilizo essa regrinha assim para que eu e o cliente, a gente esteja alinhado com as nossas perspectivas. Reflow, para fazer o fluxo, gosto muito também. Não conheço. Legal. Lara ou Leon, como é o processo de vocês nessa questão de análise e a utilização do protótipo dentro da empresa ou algo assim do tipo? Lara ou Leon, tá? Tipo, não briguem para falar, por favor, né? Em que momento a gente utiliza? Quando a gente está fazendo o processo de licitação, é meio que uma validação do fluxo, certo? Como o Leon falou anteriormente, nós utilizamos histórias de usuário, então, na parte dos critérios de aceitação, ele descreve como é que ocorre o fluxo, certo? E o protótipo é desenvolvido em conjunto para que a gente valide se aquele fluxo está realmente correto, se é realmente daquela forma que nós estamos, se faz sentido ser daquela forma, se precisa de algum passo intermediário, alguma tela, e também para nortear os desenvolvedores, né, em relação ao design, a como ficaria, a questão de botões, esse tipo de coisa. Legal. E Marina, na sua empresa, como é que você trabalha essa questão de protótipo? É vocês que produzem ou são os designers?
Não, a gente não produz, são os designs. E exatamente como a Lara falou, né? Para dar esse apoio, esse suporte, tanto para a equipe de desenvolvimento, quanto mesmo para o Mas vocês, tipo assim, vocês analistas não produzem os protótipos, pelo menos de baixa qualidade, não? Não produz protótipo. Só designs. Para você ver, né, que tudo é questão de como processos de empresa. Tipo, já na minha empresa, tipo, quem começa com protótipo de baixa os analistas, e os analistas fazem o design, o resto vai começar o desenvolvimento. Nossa, um Marvel, tipo, tem gente da minha empresa, os analistas utilizam o Marvel também, que é bom, ele é muito bom, só que eu ainda não me permiti aprender, mexer. Mas ele é bem educativo, o Marvel. Joyce, como é lá na empresa, na sua empresa? Vocês fazem protótipo ou também só o design? Na minha, eu não cheguei a fazer. Na dúvida também não faz, né, Bia, os analistas? Fazemos mais mockup. Mas o mockup, tipo, mas vocês chegam a desenhar? Como seria esses mockup? Porque as telas, elas são mockadas também, as que a gente faz, né? Aí, queria saber como é que vocês produzem isso também. Aí o Leão, Laura, perguntou uma coisa pra você. Esse leão tá com gaiato. Legal, a gente monta a tela, basicamente, mas só para ter uma ideia do negócio em si. Legal, legal. Vai ter um embasamento, né? Para depois começar a refinar ela cada vez mais. Legal. Massa. O que mais? Cadê, Joyce? Como é na sua empresa também? É a mesma do Bira? Vocês trabalham juntos? Legal. Pode passar, Matheus. Não tô entendendo, não. Esse bate-papo da Lara e do Leon. Que bate-papo é esse? Ela fala com esse amável. Sim, do Capitão América. Oh, meu Deus, não. Piada de tiozinho, hein? De tiozinho. Hoje não, claro, com toda certeza. Tem os protótipos para ilustrar, né? Que é como a gente estava falando, que tem esses protótipos justamente para a gente começar a idealizar como é que vai ser aquele fluxo daquela tela e também ver a viabilidade dos atendimentos em relação aos requisitos, né? Quando a gente começa a transformar ele de uma forma mais visual, meio que começa a clarear mais para o cliente. Então, é muito legal essa técnica do protótipo, pelo menos eu utilizo muito e acho super válido, principalmente nessa questão de validar, essa questão de construção do sistema. Mas existem outras técnicas, outros processos que possam utilizar também essa ilustração, né? Então, tipo, como seria? A gente começa a ter uma conversa com o cliente, depois da conversa a gente começa a fazer toda essa estrutura de decomposição do produto. Quando eu falo de EDP, é como se a gente comece a desmembrar todo o produto, de tipo, olha, a gente vai primeiro ter uma tela inicial, nessa tela inicial vai ter um home, no home a gente vai botar uma funcionalidade e tal, e assim, a gente começa a desenhar no papel mesmo, tipo quadradinhos, e depois que a gente começa a amadurecer essa análise, a gente começa a jogar ela no protótipo de uma forma visualmente mais ilustrativa, para que a gente consiga trabalhar bem, sabe, com o cliente, tipo, é isso, não é? Tipo, olha, eu estava pensando que esse fluxo poderia se portar dessa forma, né?
A parte das seleções das cores do site fica a quesito de quem? Sempre do cliente, tá? Por mais que tenha teorias das cores, por mais que tenha muitas coisas envolvidas, no final sempre o cliente... Sim, claro que o desenvolvedor pode dar palpite. No caso, ele fala, eu acho, o que é que vocês acham de ir para outra linha? No caso, nem seria palpite, a gente sugere só. Se eles aprovarem, ok. Se não aprovarem, paciência. Mas quem mais faz isso são os designers, né? Eles trabalham muito isso. Se o cliente quer rosa, mais preto, mais laranja, vai depender muito da logo, vai depender muito da cultura organizacional da empresa, porque tem clientes que são abertos a sugestões e tem outros não, que eles chegam com o escopo todo fechado e eu só quero que vocês executem do que está fechado. E eles vêm com identidade visual, eles vêm com fluxo de telas. Às vezes tem tipo assim, um agora que eu estou até trabalhando nele, ele chegou com um fluxo de tela desenhado, tipo, protótipo de alta mesmo, falou assim, só quero que vocês copiem e colem. Por mais que a gente chegue e sugerir, não acho legal ter esse botão aqui, esse botão lá, no final, sempre é deles. Então, eles falam assim, não, nós não estamos abertos a modificar nada, porque tudo aqui foi fechado e só quero que vocês executem. Ponto. E é isso, assim, eu achei que foi bom, né? Porque a gente não teve trabalho, né, para analisar. Eles já estão muito bem definidos. Mas tem clientes que, tipo, eles chegam, tipo, tá, fiquem a critério, ó. A gente tem um sistema de base aqui e eu quero que vocês joguem ideias, que vocês inovem aí, porque a gente vai lançar esse produto no mercado. Cara, falou de mito, poxa. Pode passar, Matheus. Olha aí. Enfim, né? A licitação de requisitos, ela faz parte da engenharia de requisitos, então ela é super, super necessária, principalmente quando a gente vai levantar requisitos. Então, a gente precisa ter escolher uma... Não existe, no caso, técnica correta para a gente executar algo. Existem necessidades que aquilo vai ser cabível ou não de acordo com aquele projeto. Tipo, tem projetos que não precisa ter uma etnografia, que não precisa ter toda essa complexidade, né? Só com uma simples conversa a gente já consegue resolver, e tem outros projetos que não, que a gente precisa ter observar o ambiente de trabalho, observar como funciona tudo isso. Tem outros também que há necessidade de brainstorm, porque é um projeto muito novo, então não existe uma técnica correta. Então, quando a gente tem a noção das técnicas, quando a gente tem esse entendimento concreto de técnicas de licitação, a gente começa a ter esse gap de tipo, tá, essa técnica vai ser mais cabível nesse projeto X porque ele necessita daquilo. Então, é super importante a gente entender as técnicas para quando existir a necessidade, a gente saber qual aplicar, sabe? Então, isso é muito imprescindível para a facilitação, tá, de comunicação com o cliente e até mesmo integrar eles, né, com o produto final. Então, só saber escolher o que realmente vai se fazer necessário naquele projeto e, assim, você começar o seu processo, tá? Acho que a Gabi acabou de responder uma pergunta que o Adalto fez aqui no grupo do Telegram, que ele pergunta assim, se você tivesse que documentar um sistema e ele não tivesse nenhuma documentação, qual seria a melhor estratégia? Como é que responde? Fala de novo? Se você tivesse que documentar um sistema e ele não tivesse nenhuma documentação, qual seria a melhor estratégia? Legal essa pergunta. Tá, se ele precisava documentar um sistema, então o sistema ele já está pronto, né? Então, se o sistema ele já está pronto e a gente precisa documentar, a gente precisa ter uma entrevista para saber o que, de fato, aquilo é cabível ou não. Tá, ele já está pronto. Eu quero saber as regras de negócio agora. Então, quem é que vai saber as regras de negócio? Quem utiliza aquele sistema. Então, quem utiliza aquele sistema? O stakeholder, o cliente. Então, se ele utiliza isso, então seria legal a gente conversar com ele. Tá, ó, tá aqui, eu tô vendo que o sistema ele se porta dessa forma, tal. Tá, mas e aí? Vamos fazer o fluxo juntos? Porque tem tem documentações que não colocam nem todas as regras.
Já peguei documentação assim, tipo, a gente, na parte de casos de teste, testando, tipo, eles não estavam documentados uma regra X, um documento que estava possivelmente atualizado. Entendeu? A melhor documentação é o sistema funcionando. Sim. Então, se ele está funcionando, está tudo certo, o resto é resto. Faz aquele processo de desconstrução de trás para frente. Se tudo o sistema funciona como esperado, a documentação é feita assim. E tá até melhor, né? Tipo, mas a técnica que eu colocaria seria a entrevista para entender, para colocar os pingos nos is com o usuário do sistema. O complicado é se o back retorna erro. Se retorna erro, aí o sistema para, aí, né, a gente precisa resolver, quando a gente precisa resolver, nossa, erro 500. Não, e quando eu vou abrir o network, dá tipo assim, erro 500, aí eu vou olhar a mensagem que está retornando, diz que não retorna nada, para a gente pegar a requisição, né, no Swag, a URL, e não tem nada. Aí eu, então, como é que a gente vai descobrir onde é o erro? Não, e é tipo assim, não, tava funcionando há 2 minutos atrás. Eu disse assim, pois é, esse minuto na frente tá, não tá mais. Na minha máquina funciona. Para quem não está entendendo, é quando o sistema ele possivelmente está funcionando e quando a gente vai começar a usar, eles começam a quebrar, né? O sistema começa a dar erros de comunicação com back, com front. Aí tem alguns tipos de erros, né? Aí tem um erro 500, 400 também. Aí quando a gente vai, tipo assim, poxa, por que tá dando erro se até então tava dando certo? Aí eles começam a falar, mas tipo, na minha máquina tá funcionando, quando a gente vai olhar a requisição, não chama, né, uma requisição, aí é um pouco complicado. Quando o ambiente cai do nada, o servidor cai. Enfim, é bem interessante e um pouco complicado. Sim, obrigado. Já fiz algumas entrevistas com as partes interessadas, peguei muita informação e confrontei com o sistema, só para saber se estão no caminho certo. Legal, sim. E é sempre importante você estar, tipo, fazendo os fluxos, você conversar com eles, tipo assim, é assim, tá, existe mais alguma coisa que possa restringir a minha funcionalidade? Entendeu? Então, é sempre interessante você estar tendo essa troca diariamente, tá? E você tá no caminho certo, assim. Culpa os DevOps, é sempre bom de culpar os outros, né? Se deu erro 500, é porque a culpa foi do desenvolvedor. Sim. Você encontrou alguns gargalos dentro desse processo, do sistema, do fluxo? Já aconteceu comigo de ter que documentar um sistema que já estava concluído, legado, em que a empresa e os funcionários já estavam acostumados a ele para ser um bom sistema em uso. Mas quando eu comecei a documentar, percebi que o sistema tinha fluxos que poderiam ser mais otimizados. E a melhor coisa, sim, para estar nas situações, a meu ver, é aplicar entrevista, sim. Sim. Se ele já existe, né, se ele é bom, então, quando você já está analisando ele, então você já consegue ter esse gap, né, de entendimento. Poxa, acho que isso a gente pode utilizar, ir para outra abordagem, porque isso não vai demandar tanto, isso poderia ser mais rápido. E sim, quando a gente conversa, a gente tem essa troca, tipo, até mostra uma nova visão para uma coisa que meu que já está na zona de conforto, né? Tipo, para mim tá confortável aqui, então, quando você fala, poxa, dá para mudar, então, eles ficam, tipo, até pensando, nossa, é bem interessante isso. Isso, tipo, a pessoa não estava dando retorno que deveria. Legal, sim. Então você estava testando o sistema, não era não? Tá. Nesse caso, foi proposto as melhorias. Interessante. Verdade, mostrei já uma visão e sugiro novas histórias. Isso mesmo. Sim, isso acontece muito até comigo. Tipo, o cara já tem o sistema todo pronto e, tipo, eu quero nesse fluxo X, Y, Z, fechado. E quando eu vou mostrar para ele que a gente pode usar Z, Y, X, ele já fica, puxa, putz, não tinha pensado nisso, sabe? Então,
Isso é bem interessante porque abre muito a mente até para que eles fiquem abertos à criatividade, até mesmo a otimizar o sistema porque assim, né, tá muito na sua bolha. Então, eu tenho um padrão e você tem outro padrão. E quando a gente começa a discutir esse tipo de padrão, a gente consegue achar uma melhoria, sabe? O que mais? Conversem. A gente vai pro Hoje tem Kahoot, gente. Vamos pro Kahoot? Tá aí, a Lara tem o Kahoot, é? Vamos, vai ter Kahoot. Vamos pro Kahoot, né, Matheus? Lara deve ser competitiva, Lara. Antes, ninguém tem nenhuma dúvida sobre o conteúdo, não, né, gente? Como vai ter Kahoot se não tem resposta correta? Sem dúvidas. Então, tá bom. Hoje o Kahoot. Fica aí a dica, né? Fica a dica. Hoje o Kahoot está bem fácil mesmo, especial de Halloween. Até tá pronto aqui, podem entrar aqui, o código é este. Joga nada, Marina, tu sabe as respostas. Uhum. Manda o link no Telegram, Matheus, também. Mando. Vou mandar aqui o link do... Você vai mandar? Não, pode mandar. Eu vou mandar aqui só o link aqui no chat. Dando pra ouvir a musiquinha? Tá sim. Lembra de ler as O erro, para facilitar pra galera. o erro 500, né? Entrou aí. Gente, expulsa ele. 11 pessoas e temos 22 alunos online, hein? Podem entrar. Verdade. O link. Sim. Vendo. Dezessete. Dezoito. Só para lembrar que todos nós já somos vencedores. Sim, verdade. Verdade. Mas alguém está tentando entrar? Pode começar. E ó, chamou pro fight, hein? Ué, a gente tá caindo, gente, do Kahoot, que é isso? Ué. Eu nunca joguei pelo celular, mas... o Adal tá dando uma dica. Alguém joga pelo celular? Já jogou pelo celular? Funciona legal. Não, Você vai ter que baixar o aplicativo ou pode ser pelo navegador mesmo? Pode ser ambos. O navegador funciona também. Pode ser pelo navegador. 18. Pode começar? Tem mais alguém tentando entrar? Acho que pode começar já, né?
Você vai entrar aí, Marina? Você vai entrar? Não, vou não. Não? Então tá bom, vou começar, viu, gente? Acho. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? A licitação de requisitos baseia-se no conhecimento sobre o contexto do sistema. Ui, todo mundo acertou. Isso aí, verdadeiro. Sei não, tá na frente. Segunda pergunta. É essencial identificar os stakeholders relevantes e não integrá-los ao processo de elicitação. Tão rápido nas respostas, né? São muito Valeu, galera. rápidos. Isso daí, falso. É uma pegadinha, na verdade. Aqui, não integrá-los, você tem que integrá-los ao processo de licitação. Erro 500, passou, está em primeiro. Verdadeiro ou falso? A entrevista é uma técnica tradicional simples e que produz bons resultados. Verdadeiro, Eita, meu gente. irmão, já arrasaram, viu? Bem tradicional. Pô, tá bem rápido. comum Cadê a Ana Oliveira? e produz Saudade. bons resultados. A Ana Oliveira caiu, foi? Não, ela tá em terceiro, ó. Oh, Tamo aí, ó, e caiu, ó. Mas eu tô aqui, Ai. eu tô concentrada. oh. É Gabi Fox. Gabi Fox. Eu pensei que era você, Gabi. Quarto, brainstorm é recomendado quando é necessário realizar gravações e gerar um relatório de respostas. Ah, não, açúcar, né, Gabi? Ah, não. Ah, não. Mentira que marcaram o verdadeiro nessa pergunta, mamão com açúcar. Gente, brainstorm é criação de ideias. As gravações são outros. Meu povo. É outra É técnica. isso. Meu coração doeu. Sem criticar a resposta do amiguinho, né? Matias, que coisa feia. Ai, gente. Lembrando, brainstorm. Olha que brainstorm disso. É a sem criação julgar. de ideias. Nem Gente, julgar, tem nem que julgar, ter- hein, Matheus? Sabe dizer se o meu está registrando pelo celular? Ai, não sabemos. Não dá Eu pra acho que saber, não. se Mas o tempo acho que acaba, Tá aparecendo ou tá aparecendo, tipo, suas pontuações? Cada um. É, estiver aparecendo realmente. pode passar para o próximo. Simbora. Vamos ver aqui. Halloween, em primeiro lugar, e a Ana em segundo. Olha aí, Leão. A Ana tá demais, viu? Requisitos que Na seguem Lara. um padrão de qualidade podem ser reutilizados. Ah, fica muito fácil. Meu Deus. Ah, tá mesmo, viu? Peguei leve com eles. É verdadeiro. Se for bem feito, pode ser reutilizado. Erro 400 voltou para o primeiro lugar. Não, era o erro 500, né? Agora estão 400 também. O modelo de caso de uso documenta a visão interna do sistema. Falso, gente. É a visão externa do sistema. Pegadinha. No entanto, o caso de uso, você é bem utilizado, assim, você tem uma visão, assim, abrangente, tipo, quando você desenha aqueles atores com aqueles casinhos, assim. Então, quanto mais
assim, externalizado, melhor vai ter uma visão, entendeu? Isso. Então, Halloween subiu de novo. o pessoal, acho bom isso, né? O pessoal bota Redução nomes de aleatórios, requisitos. que a gente sabe nem quem é. Geram custos reduzidos. Então, mano, essa animação, tá? Esses dinheirinhos. Verdadeiro, isso mesmo. Maravilhoso! E a última agora, hein? Vamos ver o ranking. Halloween continua em primeiro. É isso, na live. Existe apenas a entrevista fechada. Mas isso não vale. Muito fácil, né? Muito fácil. Matheus pegou leve. Foi muito leve. Falso, gente. Existem 3. A Marina até introduziu um novo, que é o misto, né? Entrevista fechada, aberta e mista. A gente falou na última aula. É porque não tinha no slide, né? Mas tem. Vamos ver quem ficou no ranking, no top 3. Da próxima dá certo, Levi. Não, 30 questões é dividido, juntando todos os carrutos. Olha Em primeiro aí. lugar, Halloween. Você queria Halloween. Olha a Rayane! Olha aí. Aí eu perguntar quem é esse povo aí desconhecido. Olha. Rayane é sua prima, Marina. Aí. Rayane Rocha. Na próxima você fica em primeiro, Levi. Valeu, Rayane! Tem esse erro 400, é você, Bira. O Bira. Bira. E esse JJ, quem é? Wesley. Menino! Vocês estão demais, viu? Gente, Representado. parabéns. Agora Deixa vamos eu mandar aqui no chat tem que pra botar umas vocês. mais hard, Matheus. Na próxima vai ser bem hardcore. Essa foi bem leve. A próxima é bem mais difícil. Vou mandar aqui pra vocês no chat Não deu pra gente, Oliveira, é verdade. A Ana Oliveira formulário de se presença. concentrou tanto. E a Ana Oliveira se concentrou tanto. E não deu certo, Oliveira. Marina. Respeitem a menina. A internet dela tá ruim, né? Marina, deixe disso. Olha, não sou gananciosa. Agora, né, Lara? Depois de ter perdido, né? É, gente, mas o Kahoot é bom. Ruim é porque se a sua internet não é muito boa, né? Aí mesmo que você acerte, vai ficando pra trás. Deve ter registrado, Adalto. Meu processador é o Pentium. Aham. Eu acho que deve ter registrado, Adalto. Se aparecer pra ti correto ou errado, registrou. É porque o Adalto acha que ele deveria estar em primeiro lugar. Aí, tipo, tá inconformado. Depois A Rainha arrasou, com o Kahoot. Mas é porque o tempo de resposta conta, né? Aí, às vezes... Valeu, mesmo acertando tudo. Menina digital no topo. Menina digital? É, sim. Ó, gente, o Fórmula da presença, tá bom? Mandei o link de novo. E muito obrigada, boa sexta pra vocês, bom feriado, tá bom? Aproveitem e descansem, né? Quem puder, né? Porque a Marina, por exemplo, ela tá descansando, entendeu? Ela não vai trabalhar nem segunda, nem terça. Tipo, só vai quarta pra bater ponto. É mesmo? Valeu, tchau. Boa noite. Tchau, Jorge. Tchau, Bira. Boa noite. Valeu, Leon. Valeu, Rafael. Até segunda. Valeu, Wesley. É segunda o quê? Não, quero ver você não. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, Larissa. Pra vocês também. Valeu.